Legislativa, Ministério da Justiça. Direto do plenário está de volta, já com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, no exato instante em que os ministros retornam aos respectivos lugares para a continuidade da sessão plenária desta quinta-feira. Vamos acompanhar, desta quarta-feira, vamos continuar acompanhando ao vivo, direto do plenário. É cheio. Vamos sentar, por gentileza. Declaro reaberta a sessão. Enquanto o ministro Gilmar não vem, fica sobrestado o julgamento do recurso extraordinário 638.115, os dois mandados de segurança. Chama a julgamento o mandado de segurança 27.931, procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Celso de Mello. Há um pedido de vista aqui. O impetrante é Carlos Fernando Coruja Agostini e mais um impetrante. O impetrado é presidente da Câmara dos Deputados. A eminente ministra Carmen Lúcia, após o voto do ministro Celso de Mello, que denegava a segurança e dava interpretação conforme ao artigo 62, parágrafo 6º da Constituição Federal, pediu vista à ministra Carmen Lúcia, que está com a palavra. Pela ordem, apenas, senhor presidente, apenas para registrar que o ministro Toffoli está impedido porque ele interveio nesse processo como advogado-geral da União. Exatamente. Tem essa anotação aqui, ministro decano. Então, eu estou pedindo para também distribuir o voto que eu proferi, não é? Eu estou pedindo para distribuir cópia. Pois não. Então, leremos com muita atenção o voto de Vossa Excelência. Então, ministra Carmen, Vossa Excelência está com a palavra, impedido o ministro Dias Toffoli. Presidente, eu vou ser extremamente breve e fazer um resumo, embora meu voto seja um voto longo, mas eu já adianto que estou acompanhando o voto do eminente ministro relator, ministro Celso de Mello. Eu devolvi essa vista em 2012, no primeiro semestre de 2012, e apenas para situar de que se cuida, é um mandado de segurança preventivo que foi impetrado por Carlos Fernando Coruja Agostini e outros deputados federais, contra a decisão do então presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, que, em resposta a uma questão de ordem suscitada pelo deputado federal Régis Fernandes de Oliveira, deu interpretação conforme ao parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição, que tinha sido alterado por emenda constitucional, e o deputado, então presidente da Câmara, concluiu nessa questão de ordem que somente as matérias abrangidas pela expressão deliberações legislativas para fins de sobrestamento da pauta por medida provisória nos termos da Constituição, seria medida provisória um instrumento que só pode dispor sobre temas atinentes a leis ordinárias. Então, apenas os projetos de lei ordinário que tenham por objeto matéria possível de edição de medida provisória que estariam sobrestada. Por isso, o presidente da Câmara deu essa interpretação, considerando não sujeitas às regras de sobrestamento, além das propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, decretos legislativos e das resoluções, estas objeto inicial da questão de ordem, e as matérias elencadas no inciso 1 do artigo 62 da Constituição, que também não podem ser objeto de medidas provisórias, e decidiu, portanto, que as medidas provisórias continuariam sobrestando as sessões deliberativas ordinárias das câmaras dos deputados, mas não trancarão a pauta das sessões extraordinárias. O ministro Celso de Mello, num belíssimo e primoroso voto, concluiu no sentido de ser não apenas da competência do presidente da Câmara ou da Câmara valer-se desse instrumento, da interpretação conforme, como, neste caso, a interpretação era perfeitamente compatível com princípios e regras da Constituição, até porque entre os fundamentos apresentados pelo eminente ministro Celso de Mello em seu douto voto, se situou que haveria quebra do princípio da separação de poderes, porque, na verdade, pela emissão de uma medida provisória,
estaria se impedindo um outro poder da República de fazer a sua pauta e de continuar a cumprir a sua função constitucional, e que a interpretação conforme é um instrumento que pode ser utilizado tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo próprio Poder Legislativo no exercício da interpretação constitucional. O meu é um voto longo, na verdade, não por destoar, como eu disse, mas porque fiz um estudo e, naquela ocasião, como a matéria era ainda nova, a despeito da beleza do voto do ministro Celso de Mello, eu pedi vista e, como disse, devolvi a vista em 2012 e estou votando, senhor presidente, no sentido de acompanhar integralmente o voto do ministro Celso de Mello pela denegação da segurança, considerando exatamente válido o ato e, portanto, ausente ilegalidade ou qualquer abuso de poder que pudesse se ter por caracterizado no ato do então presidente da Câmara dos Deputados, sendo que no meu voto também eu acompanho na análise que foi feita preliminarmente quanto à possibilidade de deputados federais terem o direito de virem a este Supremo quando entenderem que, de alguma forma, lhes teria sido negado o direito líquido e certo de algum direito que eles considerassem líquido e certo, mas que, neste caso, realmente não se comprovou. Portanto, eu vou fazer a juntada do voto, mas estou acompanhando integralmente o ministro Celso de Mello. Vossa Excelência, permitir apenas uma observação rápida. Como disse a eminente ministra Carmen Lúcia, esse mandato de segurança foi impetrado por líderes de oposição, com atuação na Câmara dos Deputados, questionando uma deliberação do então presidente daquela casa, o hoje vice-presidente da República, Michel Temer, que, respondendo a uma questão de ordem suscitada pelo então deputado federal Régis Fernandes de Oliveira, deu a interpretação ao parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição da República. O parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição da República estabelece que, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das demais casas do Congresso Nacional, e aqui vem a cláusula de bloqueio, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. Em virtude da compulsão presidencial, e eu não me refiro a um determinado presidente da República, mas a prática institucional de diversos presidentes da República. Mas, em razão dessa compulsão presidencial de se valer ordinariamente do instrumento extraordinário da medida provisória como um equivalente constitucional da lei, isso gerou aquilo que eu denominei uma verdadeira prática de cesarismo governamental, impondo uma verdadeira subjugação do parlamento à vontade unipessoal do presidente da República. E em razão da interpretação literal que se dava ao parágrafo 6º, o presidente da República passou, através de sucessivas edições e reedições de medidas provisórias, a bloquear a pauta da Câmara dos Deputados, comprometendo-lhe o próprio poder de agenda, afetando-lhe a própria autonomia institucional e lesando, em última análise, o postulado básico da separação de poderes. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, o eminente vice-presidente Michel Temer, ele, respondendo à questão de ordem, ele estabeleceu orientação no sentido de que a cláusula de bloqueio fundada no parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição Federal só incidiria em relação a projetos de lei, mas projetos de lei ordinária, de tal maneira que o decurso in albis do prazo de 45 dias não mais interditaria o poder da Câmara dos Deputados de apreciar
e mesmo deliberar em caráter final sobre propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, que são espécies normativas que veiculam matérias insuscetíveis de regulação por intermédio de medida provisória. O então deputado Michel Temer trouxe à colação uma série de proposições que ficaram sobrestadas em sua apreciação por efeito dessa cláusula de bloqueio. E eu diria que essa solução dada pelo então deputado Michel Temer foi uma solução racional e inteligente, que resguardou e resguarda, não é, o postulado da divisão funcional do poder e enfatiza esta autonomia institucional da Câmara dos Deputados no sentido de exercer em plenitude o seu poder de agenda. Por isso mesmo, em certa passagem do meu voto, senhor presidente, eu disse o seguinte: a deliberação emanada do senhor presidente da Câmara dos Deputados, e que é objeto da impetração mandamental, representa um sinal muito expressivo de reação institucional do Parlamento a uma situação de fato que se vem perpetuando no tempo e que culmina por frustrar o exercício por aquela casa legislativa da função típica que lhe é inerente, qual seja a função de instaurar direito novo, a função de legislar. A construção jurídica, disse eu então, formulada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, além de propiciar o regular desenvolvimento dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional, demonstra reverência ao texto constitucional, pois, reconhecendo a subsistência do bloqueio da pauta da Câmara dos Deputados quanto às proposições normativas que veiculam matéria passível de regulação por medidas provisórias, não compreendidas, portanto, aquelas abrangidas pela cláusula de pré-exclusão prevista no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição, preserva íntegro o poder ordinário de legislar atribuído ao Parlamento. Vale destacar, concluía eu, que a interpretação dada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados ao parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição tem a virtude de impedir que matérias impregnadas do mais alto relevo tenham o seu exame final obstruído pelo bloqueio procedimental gerado pelo preceito constitucional em referência, que determina, em decorrência do decurso in albis do prazo de 45 dias, fiquem sobrestadas até que se ultime a votação da medida provisória todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. Isso significa, portanto, que matérias destituídas de maior importância, como aquela, por exemplo, consubstanciada na medida provisória 179 de 90, editada com a finalidade de autorizar a aquisição e a manutenção de um veículo de representação para o senhor vice-presidente da República, essas medidas provisórias bloqueariam a pauta da Câmara dos Deputados, impedindo que a Câmara deliberasse sobre proposições revestidas da mais alta relevância e significação para o país, referentes, por exemplo, à declaração de guerra, à celebração da paz, à resolução definitiva sobre tratados internacionais, ao julgamento anual das contas prestadas pelo presidente da República, à autorização de referendo, à convocação de plebiscito, à permissão de operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados-membros, do DF e dos municípios, e também às demais matérias definidas no artigo 49, no artigo 51 e no artigo 52, todos da Constituição da República, e que conferem competência exclusiva ao Congresso Nacional, artigo 49, à Câmara dos Deputados, artigo 51, e ao Senado da República, artigo 52. E devolve essa resolução, ora questionada, tem a virtude de devolver à Câmara dos Deputados o poder de agenda,
o poder de agenda que representa a prerrogativa institucional das mais relevantes, capaz de permitir a essa Casa do Parlamento brasileiro o poder de selecionar e de apreciar, de modo inteiramente autônomo, as matérias que considere revestidas de importância política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida do país, o que ensejará na visão e na perspectiva do Poder Legislativo, mas não na visão e perspectiva da Presidência da República, a formulação e a concretização pela instância parlamentar de uma pauta temática própria, sem prejuízo da observância do bloqueio procedimental a que se refere o parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição, considerada, quanto a essa obstrução ritual, a interpretação que lhe deu o senhor presidente da Câmara dos Deputados. O eminente advogado-geral da União, então, o nosso hoje colega ministro Dias Toffoli, como o atual eminente advogado-geral da União, Dr. Adams, manifestaram-se favoravelmente a este voto e contrariamente à impetração, portanto, manifestaram-se pela denegação. No mesmo sentido, a douta Procuradoria-Geral da República também opinou pela denegação do mandado de segurança. E a parte dispositiva do meu voto tem o seguinte teor. Eu estou considerado que dispõe o parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição, eu estou fixando o entendimento contemplado no ato impugnado de que o regime de urgência previsto no parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição, que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das casas do Congresso, refere-se tão somente, esse bloqueio procedimental, àquelas matérias que se mostrem passíveis de regramento por medida provisória, excluídos em consequência do bloqueio imposto pelo mencionado parágrafo 6º do artigo 62 da Lei Fundamental, as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar, os projetos de decreto legislativo, os projetos de resolução e até mesmo, tratando-se de projetos de lei ordinária, aqueles que veiculem temas pré-excluídos por determinação constitucional do âmbito de incidência das medidas provisórias, como diz o artigo 62, parágrafo 1º, nos seus vários incisos. Vejam-se, por exemplo, se esta interpretação dada pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, não prevalecesse, e tem prevalecido ao longo desses anos, o projeto de lei ordinária que institui o novo Código de Processo Civil não poderia ter sido esse projeto apreciado simplesmente se houvesse medida provisória pendente de apreciação já decorrido o prazo de 45 dias na Câmara dos Deputados. O Senado Federal não poderia, na hipótese de uma eventual indicação presidencial de qualquer magistrado, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Senado Federal não poderia deliberar, porque o Senado Federal delibera, nós sabemos, e efetua um controle prévio das indicações presidenciais para o Supremo Tribunal Federal. Se houvesse, enfim, em qualquer naquela casa legislativa, uma aplicação estrita dessa regra, também haveria inibição quanto a essa deliberação. E o fato é que já o Senado Federal, desde a presidência daquela casa, pelo eminente presidente José Sarney, já vem aplicando o mesmo entendimento que o então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, fixou na resolução dessa questão de ordem. Então, a questão é esta, é saber se deve ou não subsistir a resolução dada pelo presidente da Câmara dos Deputados a uma questão de ordem
que permite a tramitação das demais proposições que não sejam veiculáveis por medida provisória, na hipótese de pendência de uma medida provisória com o decurso in habeas do prazo de 45 dias. Então, basicamente, senhor presidente, são essas as razões. O voto também realmente é longo, são 76 laudas, e eu discuto as várias questões, inclusive a começar da própria legitimidade ativa ad causam dos membros do Parlamento, do Congresso Nacional, de cada uma de suas casas, para impugnar em sede jurisdicional temas impregnados de caráter constitucional e que possam, eventualmente, afetar o exercício por aquelas casas da sua função primária, que é a de legislar. Agradeço a Vossa Excelência relembrar esse antológico voto e colho agora o voto do eminente ministro Barroso. Presidente, eu vou pedir vista. Pois não. Porque eu gostaria de justificar muito brevemente, considero a interpretação dada pelo professor Michel Temer, eminente constitucionalista, extremamente engenhosa e que solucionou um problema grave de paralisia do processo legislativo. De modo que tenho simpatia pela interpretação criativa e inteligente, como disse o eminente ministro Celso de Mello. Mas eu acho que é preciso reconciliar essa interpretação com o perfil constitucional das medidas provisórias, tal como o Supremo quer desenhá-lo. Acho que é importante conciliá-lo com o núcleo essencial da separação de poderes. Acho que é preciso reconciliá-lo com uma questão das relações entre os princípios constitucionais e as regras expressas que, eventualmente, provejam em sentido diverso. Portanto, eu acho que é possível dar, ministro Celso, um curso de direito constitucional com este acórdão, e agora vou me beneficiar do voto do ministro Celso de Mello e também, certamente, do voto da eminente ministra Carmen Lúcia. De modo que, talvez menos por uma oposição à solução encontrada, e mais por uma preocupação de que ela possa ser inserida dentro de uma sistematização adequada e constitucionalmente aceitável das medidas provisórias, inclusive à luz dos precedentes do Supremo, eu gostaria de pedir vista para poder refletir e, eventualmente, contribuir com uma solução que seja politicamente positiva e dogmaticamente aceitável também. Por essa razão, presidente, eu estou pedindo vista. Pois não. Então, proclamo o resultado parcial após o voto do ministro Celso de Mello, relator, que denegava a segurança e dava a interpretação conforme ao artigo 62, parágrafo 6º da Constituição Federal, e, na sequência do voto da ministra Carmen Lúcia, que o acompanhava e fará juntar voto escrito aos autos, pediu vista o ministro Roberto Barroso. E só para esclarecer, presidente, não há nenhum direito subjetivo sendo afetado, nem a instituição está paralisada, de modo que a demora não afetará nem prejudicará ninguém. Perfeito. Vamos retomar, então, agora o julgamento do RE 638-115, que estava sobrestado, ouvindo, na sequência, os amici curiae. Então, falará, em primeiro lugar, segundo a inscrição, que consta aqui da minha tira de julgamento, o eminente advogado e sempre ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, que falará pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário, Ministério Público da União e do Distrito Federal, Sindijus, DF, que está com a palavra. Vossa Excelência pode se aproximar do púlpito. Então, Vossa Excelência, doutor Pertence, tem até 10 minutos para se pronunciar. Senhor presidente, egrégio tribunal,
senhor Procurador-Geral da República, eminentes colegas. A questão é conhecida. Trata-se do direito dos servidores, a incorporação dos chamados quintos, por exercício de cargos de direção, chefia ou assessoramento, no período entre a Lei 9.624/98 e a medida provisória 2.225. Sucessivos casos, sem divergência, têm sido repelidos, não conhecidos por esse tribunal, à base de tratar-se exclusivamente de matéria infraconstitucional. Tenho em mãos um levantamento feito há pouco, há 2 dias, que são 95 os acórdãos ou decisões monocráticas repelindo o cabimento de recursos do mesmo teor do que agora se apresenta, por se tratar de matéria infraconstitucional. Quando muito, de ofensa indireta à Constituição. A novidade, no caso, é que se afirmou, pelo mecanismo do chamado plenário virtual, neste caso, que nada difere dos 90 outros, a repercussão geral da questão discutida. Se cabe saber é se esse reconhecimento da questão, da relevância da questão, faz preclusa para o tribunal a admissibilidade do recurso, segundo os dispositivos do artigo 102.3, vale dizer, os casos tradicionais de admissão do recurso extraordinário. A jurisprudência do tribunal, no caso, é também absolutamente tranquila. O fato de se reconhecer, de se afirmar a repercussão geral da matéria, não impede o seu não conhecimento, seja por falta de satisfação a qualquer dos requisitos originários do recurso ordinário, antes da adição da repercussão geral. Assim, por exemplo, no agravo regimental do recurso 64.930, relatado por Vossa Excelência, ministro Fux, em que se colhe da emenda, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade. Contrariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se proceder, seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Posteriormente, ainda relator o ministro Fux, o tribunal julgou um agravo regimental no RE 607. E aí, com longa discussão. Mas não se tratava, nenhuma voz se levantou
para entender que o reconhecimento da repercussão geral tornava preclusa as demais questões de admissão do recurso ordinário. Pelo contrário, o que empolgou o plenário e levou a longa discussão foi o que fazer com as centenas de decisões que, em razão do reconhecimento da repercussão geral, ficaram bloqueadas, obstadas nos tribunais da Corte. Isto foi o que se discutiu. A possibilidade do exame dos requisitos ordinários de admissibilidade do recurso ordinário foi, mais uma vez, unanimemente afirmada por todos os juízes que participaram deste caso. Leio esses embargos do recurso extraordinário. 607 da emenda do ministro Luiz Fux. Embargos parcialmente providos, para que fique esclarecido, e só para isso, que o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo plenário virtual não obstaculiza o superveniente julgamento pelo pleno desta Corte, no sentido do não conhecimento do recurso extraordinário, com fundamento da exigência de interpretação de legislação infraconstitucional e de direito local. O que há, portanto, já neste caso, é que, a seguir a linha adotada pelo tribunal, que está aqui, nestes 90 casos, ora um ou outro trazido ao pleno por uma questão lateral, como esta, ora decididos nas turmas, ou por decisões monocráticas de todos os ministros. Todos estão na relação dos 95 que temos. Ademais, admitir-se que exista questão constitucional neste recurso extraordinário não, trata-se de recurso extraordinário inadmissível, porque preclusa a suposta matéria constitucional à vista da não interposição no Tribunal ACO, no Tribunal de Justiça Ordinária, do recurso extraordinário, simultaneamente ou não, com o recurso especial, para rever questões infraconstitucionais. Cito também aqui, o memorial cita numerosos acordos. Recordo o meu, não por vaidade, mas porque, ainda no início da prática do sistema constitucional, dos dois recursos constitucionais paralelos, trouxe ao plenário a matéria. E a conclusão que se deu, permito-me ler, do sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e de recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ no recurso especial só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último, do extraordinário, for diversa da que tiver sido resolvida pela instância ordinária. Por isso, previu a lei a hipótese da interposição simultânea do recurso extraordinário e do recurso especial, podendo, conforme o caso, um preceder e prejudicar a decisão do outro.
Se não bastasse, o que há é que as supostas questões constitucionais, aqui hoje recordadas na leitura de suas razões pelo ilustre advogado-geral da União, jamais foram prequestionadas, quer no Tribunal de Segundo Grau, quer no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, em especial, limitou-se a reiterar os fundamentos da decisão de segundo grau e não conhecer do recurso. Por isso, os meus colegas se ocuparão da mixórdia de medidas provisórias e leis ordinárias de que esse assunto foi objeto e, de minha parte, o que me parece é que o recurso manifestamente não pode ser conhecido. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra em nome do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, o doutor Ibanez Rocha Barros Júnior. Senhor presidente, é invertido, acho. Primeiro seria o de Cássio, depois o Ibanez. Primeiro seria o doutor Rude? Isso. Então, pois não. Então, convido o doutor Rude Meira Cassel para falar em nome do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro, CICJUF, RJ, que falará por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores ministros, Procurador-Geral da República, colegas, servidores, demais presentes. Perdoem-me, excelências, pelo que eu vou dizer, porque o mesmo argumento encontra limites. E aqui não há como argumentar sobre essa matéria, a sustentação do advogado-geral da União deixou isso bem claro, antes de mim, sem tratar de matéria exclusivamente infraconstitucional. Foram mais de 50 medidas provisórias nos idos de 1995 a 1998, iniciadas pela medida provisória 831, de janeiro de 1995, que traduziram esse conjunto de alterações em que ora se extinguia, ora se incorporavam quintos nas próprias versões. Eu tive trabalho, excelências, de ler todas essas medidas provisórias. Acho que se o julgamento hoje fosse adiado, eu teria uma síncope aqui em relação a essa matéria, porque cada vez que nós tivemos esta pauta, eram ali as 57, mais ou menos, medidas provisórias, para eu perceber se em cada uma delas havia uma falha que tornasse inviável essa sustentação oral ou não me fizesse crer no que diria aqui a Vossas Excelências. Não detectei esta falha. De fato, a falha houve na edição e reedição de matéria exclusivamente infraconstitucional destas medidas provisórias que foram cindidas a partir de determinado momento e geraram uma alteração, um conjunto, alteração da Lei 9.527 de 97, aquela que fez a reforma administrativa infraconstitucional em 1997, e outro conjunto de medidas provisórias que tratava, vejam, da prorrogação e do retorno da incorporação, que chegou na Lei 9624 de 98. Vejam, excelência, que no decorrer dessas medidas provisórias, aquela simbologia que tratava, aquela que tinha por ideologia extinguir a incorporação, esgotou-se na Lei 9.527. Agora, aquela que resgatava a incorporação e dizia, pode-se incorporar ainda, ora como décimos, ora como quintos, esta esgotou-se na 9624 de 98, sem solução, sem finalização desta ideia, porque o próprio conjunto de medidas provisórias era muito confuso. O que se tem é que no conjunto temporal, a prorrogação da incorporação sucedeu à extinção, porque isto ocorreu na Lei 9624 de 98. Justamente por isso que no topo dessa sucessão temporal, a medida provisória 2225 de 2001 veio e tratou, como se ainda vigentes, os artigos 3º a 11, 3º e 10 da 8.911, da Lei 8.911, da incorporação que até então passava a ser transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada. Foi assim que o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma centena, nos memoriais que chegaram a Vossas Excelências, nós tivemos o cuidado de estabelecer e citar mais de uma centena de decisões do Superior Tribunal de Justiça onde essa matéria ficou consolidada. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça,
na decisão que é paradigma de tantas outras que lá surgiram, no mandado de segurança 13.538, eu faço questão e peço licença a Vossa Excelência de ler um trecho da ementa, que confere com voto, porque ementa e voto, por vezes, nos pegam de surpresa, mas aqui confere com voto. E nesta ementa diz assim, o relator foi o ministro Félix Fischer, terceira sessão. A medida provisória 2225, dígito 45 de 2001, com a revogação dos artigos 3º e 10º da Lei 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8 de abril de 1998, data da publicação da Lei 9624 de 98, e 4 de setembro de 2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI. Esta interpretação que se consolidou em centenas de decisões do STJ, ao passo que quem me antecedeu da tribuna, o ministro Pertence referiu, 90, quase uma centena aqui no STF, paralelamente diziam que esta matéria, ou sucessivamente diziam que esta matéria não era constitucional. Após esta sucessão de acontecimentos que nós tivemos em relação às medidas provisórias que iniciaram com a MP 831, de 95, o que ocorreu nesse histórico não afasta, em nenhum momento, a exclusiva necessidade de analisar o que ocorreu nessas medidas provisórias. Aqui não se trata de repristinação, não se discute aqui repristinação, mas apropriação do conteúdo pela MP 2225, que claramente finaliza este ciclo que é doentio, excelências, é doentio para se ver o que se fazia de janeiro de 95 a abril de 98, uma medida provisória por mês, e por vezes menos de um mês, para uma encadear na outra, e com disciplinas diferentes. Se Vossas Excelências lerem da MP 831 até a MP 1595, que foi a repartição, a 1595, que gerou a alteração da Lei 8.102, o regime jurídico único, e lerem a sequência que chega até a Lei 9624, destinada a alterar a 8.908 de 94, é uma tarefa árdua, e que realmente demonstra que houve um vácuo naquele momento de incorporação, que só foi compreendido com a MP 2225, dígito 45 de 2001. Eu gostaria de tratar aqui, porque o discurso parece estranho ao auditório, de matéria constitucional, porque eu me sinto um estrangeiro falando aqui no Supremo sobre isso. Mas, infelizmente, é isso que ocorre nesse tema. Não há como sair, não há aqui questão de direito intertemporal, não há repristinação. O que há foi uma disciplina expressa de índole exclusivamente infraconstitucional e que, assim, deve permanecer, ou, se no mérito apreciada, assim deve ser interpretada essa sequência, para que, então, se negue provimento ao recurso extraordinário, que sequer foi interposto, como bem disse o ministro Pertence, sequer foi interposto simultaneamente ao especial, quando da saída do processo do TRF da primeira região, ou da quinta região. Porque este recurso extraordinário foi interposto do recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça, do acordo do recurso especial, sem que houvesse, nem mesmo a AGU acreditava que havia aqui matéria constitucional, tanto que não entrou com o recurso extraordinário paralelamente, simultaneamente ao especial, lá no Tribunal Regional Federal. Fez isso apenas depois, quando do acordo do STJ, sem inovar em nada essa discussão sobre a perspectiva infraconstitucional. Esta discussão, ela tramitou e poderia ter sido tratada, se houvesse matéria constitucional, desde antes, não apenas ali no Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, Excelência, sem me estender demais em relação ao tema que compete a Vossas Excelências analisar, eu peço que não seja conhecido, que me parece uma questão de ordem, ou, se conhecido, que seja negado provimento ao recurso extraordinário da União. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o doutor Ibanez Rocha para falar em nome do Sindileges. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor ministro relator Gilmar Mendes, eminente procurador-geral da República, doutor Roberto, doutor Janot, senhoras ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber. A parte que me cabe nessa sustentação, talvez seja a que mais conheço, porque acompanha a matéria desde a edição da medida provisória, por ter talvez sido o advogado que primeiro ingressou com os pedidos administrativos em favor dos servidores e também as ações judiciais. Quanto à questão
de ordem ou com a preliminar colocada, eu acho que muito bem avançou o ministro e advogado Sepúlveda Pertence, no sentido de que realmente não se tratou de matéria constitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A Advocacia da União não ingressou nesse caso, como não ingressou em milhares de outros casos com recurso extraordinário, porque também já reconhecido nas próprias cortes, nos exames de admissibilidade, que não existia matéria constitucional. Então, não são só esses casos sobrestados são aqueles que vieram com recurso extraordinário após a admissão dessa repercussão geral. De forma anterior, não existe quase nenhum caso em que a União houvesse interposto recursos extraordinários, posto que, de maneira bem clara, não existe matéria constitucional aqui a ser tratada. Passo, nesse momento, então, a tratar de um breve histórico, para, ao final, afirmar que o que está em análise não é somente a interpretação dessa legislação federal que disciplina a incorporação de quintos, mas também na confiança e segurança jurídica nas relações existentes entre os milhares de servidores dos poderes da República face às decisões judiciais tomadas com base infraconstitucional e inúmeros processos administrativos também tomados e implementados no âmbito dos vários poderes da República. Por questão de justiça, e aqui dessa tribuna foi referenciado pelo ministro Adams, não foi o Tribunal de Contas da União que primeiramente decidiu a matéria favoravelmente à tese defendida pelos servidores. Aliás, o TCU, como bem referenciou o ministro, em sua primeira análise, deliberou pela inexistência do direito nos acórdãos 731 e 732 do plenário daquela Corte. Ocorre, excelências, que o Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, em voto-palavra da ministra Eliana Calmon, no que foi seguida pelos eminentes ministros Barros Monteiro, Humberto Gomes de Barros, César Forrocha, Zé Arnaldo, Hamilton Carvalho, nos autos do PA 2389 de 2002, e eu peço a Vossas Excelências que prestem atenção nessas datas, porque trato aqui na minha sustentação de segurança jurídica, em sessão datada de 14 de 12 de 2004, deliberou pela existência da aplicação do direito à incorporação até 2001 aos servidores daquela Corte. Decisão essa que foi estendida pelo Conselho da Justiça Federal a todos os servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo grau na data de 17 de 12 de 2004. Esse mesmo entendimento já havia sido adotado pelo Senado Federal em decisão administrativa no ano de 2002 e pelo Tribunal Superior do Trabalho também em 2002. Nessa mesma linha do Conselho de Administração, o Ministério Público da União, em decisão da lavra do eminente Procurador-Geral da República à época, Dr. Cláudio Fonteles, datada de 5 de fevereiro de 2005, concedeu a incorporação das parcelas quíntuplas aos servidores e membros do Ministério Público da União. Aqui cabe uma referência aos dois procuradores que o sucederam na chefia do Ministério Público, Dr. Antônio Fernando de Barros e Silva Souza, e Dr. Roberto Gugel, que também esposaram o mesmo posicionamento do antigo Procurador-Geral. Por questão de lealdade, já foi referenciado aqui da tribuna pelo ministro Adams, o Procurador-Geral, hoje em exercício, Dr. Rodrigo Janot, na época ocupando o relevante cargo de secretário-geral daquele órgão, já se posicionava de forma divergente por entender sobre a questão de repristinação da matéria, e lá ficou bem claro em seus pareceres que foram rechaçados à época, implementando-se a matéria no âmbito do Ministério Público. Lembro novamente a data dessa decisão, que é em janeiro de 2005. No âmbito do Legislativo, conforme já falei, o Senado Federal, em 29 de 10 de 2002, e na Câmara, em janeiro de 2006, incorporaram e pagaram aos servidores as parcelas de quintos até 2001. A questão, assim, ganha relevância maior quando da análise do pleito de reexame formulado no âmbito do Tribunal de Contas da União. Observe, Vossas Excelências, que a deliberação do Tribunal de Contas da União, agora nos pedidos de reexame, deu-se em 13 de dezembro de 2005. Portanto, quase um ano após a decisão do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Ministério Público da União em sede administrativa. Assim, esclarece que o Tribunal de Contas fez, no caso, foi aplicar os entendimentos já existentes no Superior Tribunal de Justiça e no Ministério Público da União. E disso consta no voto do relator Lincoln Magalhães da Rocha, no pedido de reexame no Tribunal de Contas, onde ele diz de forma bem clara:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão 731/2003 e 732/2003 plenário. Elementos trazidos aos autos por meio dos recursos que visam modificar os referidos acordos exarados consubstanciam em precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, do Ministério Público Federal. Vejam, Vossas Excelências, que nesse momento o que o Tribunal de Contas faz é rever a sua decisão anterior, mas embasado nessas decisões que proferiram do Superior Tribunal de Justiça e do Ministério Público da União. Então, não foi uma nova interpretação dada no âmbito do Tribunal de Contas da União, segundo o ministro Adams, sob pressão de servidores. Por conta do entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Contas, aí no novo acórdão 2248 de 2005, milhares de servidores públicos do Poder Executivo, do Judiciário e agora também do Ministério Público passaram a receber pela via administrativa as parcelas quíntuplas, o que facilmente se verifica em consulta formulada lá no próprio site do Tribunal de Contas, onde eles têm uma resenha das decisões adotadas no âmbito de todas as instituições federais de ensino, universidades federais, onde se aplica já esse entendimento há vários anos. No âmbito judicial, a matéria encontra respaldo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça desde 28 de março de 2006, quando do julgamento do RESP 781-798. E falo com muita tranquilidade porque foi o primeiro processo judicial julgado sobre essa matéria no Superior Tribunal de Justiça e que eu tive a oportunidade de ocupar a tribuna defendendo servidores do Tribunal Regional Federal. Vejam que esse julgamento se deu há 9 anos. E há 9 anos, o Superior Tribunal de Justiça decide de forma reiterada e sem uma divergência no âmbito das suas turmas, no âmbito das sessões. E o que veio a ocorrer posteriormente foi a consolidação desse entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no recurso representativo da controvérsia 1261020 do Ceará, relatoria do ministro Mauro Campbell, que foi julgado em 13/3/2013. Vejam, Vossas Excelências, que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não existia matéria constitucional, fez transitar em julgado inúmeras decisões judiciais. Se hoje temos 800 decisões, ministro presidente, processos paralisados, eu tenho convicção, e não tive como auferir todas as certidões, mas peguei junto ao Tribunal Regional Federal, aqueles que transitaram em julgado em virtude da decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo, já passam de 1000. Então, hoje, a reversão dessa decisão certamente implicará numa insegurança ainda maior. E os efeitos dessas decisões transitadas em julgados que referencio aqui estão espraiados por diversos órgãos, inclusive aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que cumpriu uma dessas decisões judiciais, no PA 320.721, onde se deu cumprimento a uma decisão transitada em julgado, e se pagou, inclusive, parcelas retroativas aos servidores, dando cumprimento a essa decisão passada em julgado. Da mesma forma, a ministra Carmen Lúcia, presidindo o Tribunal Superior Eleitoral e acompanhada pelos seus pares, o que ocorreu também com o ministro Marco Aurélio, enquanto esteve na presidência, deu cumprimento a decisões judiciais lá dentro, transitadas em julgado, e efetivou o direito dos servidores daquela Corte Eleitoral, quando Vossas Excelências lá presidiam o tribunal. Então, faço todo esse histórico para dizer que nós estamos aqui diante de uma decisão que, a par de interpretar essa legislação de natureza infraconstitucional, ela tem o condão de realmente ingressar na seara do direito individual de cada um dos servidores que, confiantes nessa decisão administrativa ou judicial, passaram a ter isso em seu patrimônio jurídico. E faço referência a uma decisão dessa Corte muito especial, da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, na PET 2900, onde ele deixa bem claro, e de forma muito a nos ensinar, sobre esses princípios da segurança jurídica. E trago o trecho dessa decisão, onde ele diz que é absolutamente defeso o anulamento quando se trata de atos administrativos que concedem prestações em dinheiro, que exauram de uma vez ou que apresentam caráter duradouro, como os de índole social, subvenções, pensões ou proventos de aposentadoria. Em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material. Então, eu concluo, Excelências, dizendo que a matéria em julgamento, ela tem exatamente este condão,
a matéria infraconstitucional, como muito bem colocado pelos meus antecessores, a sucessão de leis, dito aqui pelo próprio ministro da AGU, que assumiu essa tribuna, causou um grande tumulto, e a interpretação dada no âmbito jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça e nas decisões administrativas existentes, elas estão em plena consonância com aquilo tudo que esperam os servidores, esperam os jurisdicionados no que diz respeito à segurança jurídica. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria de propor aos eminentes pares que nós ouvíssemos o voto do ministro Gilmar Mendes. É longo, ministro? Mais ou menos, presidente. E como tem essa questão, inclusive, da admissibilidade, É. eu sugeri que passemos para amanhã. Passemos para amanhã. Pela hora, Então, porque- está bem. Porque faltam agora 7 minutos para as 18 horas, que é o nosso prazo de terminar. E será que teremos algumas listas? Tem? Então, vamos votar algumas listas. Então, fica sobrestado esse julgamento e, na primeira hora da sessão de amanhã, reiniciaremos este julgamento. O Celso de Mello, lista número 1 de Vossa Excelência. Senhor presidente, é conhecida a questão do CIAF e do CAL que eu estou negando o provimento. Consulta os pares, não há divergência, negaram o provimento por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência. São embargos de declaração que eu rejeito. Ministro rejeita, não há divergência, rejeitado por unanimidade. Lista 3 de Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de segundos embargos de declaração de que não conheço e ordeno a devolução imediata dos autos, independente da prévia publicação do acórdão. Pois não. Segundo os embargos que o ministro não conhece, determinando a devolução imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. Todos de acordo, é o resultado unânime do julgamento. Lista 4 de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou acolhendo em parte os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo, com alteração, com correção da inexatidão textual verificada, mantido no mais o acordo embargado. Então, eu estou recolhendo em parte os embargos de declaração sem efeito modificativo nos termos do voto do relator. Pois não. Então, o ministro conhece em parte e os acolhe também em parte apenas para corrigir um erro material. Sem efeito modificativo. Sem efeito modificativo. Todos de acordo, esse é o resultado unânime da Corte. Lista 5 de Vossa Excelência. Senhor presidente, quanto à lista 5, são segundos embargos de declaração de que não conheço, ordenando a baixa imediata aos arquivos do Supremo Tribunal Federal. E o mesmo resultado é para a lista 6 também. Não conheço dos segundos embargos de declaração e ordeno a baixa imediata dos autos ao arquivo do Supremo. Pois não. Então, lista 5 e 6 do ministro Celso, Sua Excelência não conhece e determina a imediata baixa dos autos para o arquivo do tribunal, independentemente de publicação. Todos de acordo? Esse é o resultado unânime do julgamento. Lista 7 de Vossa Excelência. Estou rejeitando os embargos de declaração ante a ausência dos pressupostos de embargabilidade. Rejeito-os. Rejeitados embargos, todos de acordo. Lista 8 de Vossa Excelência. Estou negando o provimento ao recurso de agravo, senhor presidente. Negaram o provimento por caso do votação CAL, CIAF unânime. também. Nos termos do voto do relator, já divulgado. Ministro Marco Aurélio, lista número 1 de Vossa Excelência. Presidente, estou desprovendo os agravos e digo que eles foram interpostos, né, os embargos de divergência, sem que tivesse havido adoção de entendimento quanto à matéria de fundo no julgamento, né, proferido. Estou desprovendo, portanto, os agravos. Pois não. Todos de acordo? Desprovendo os agravos por votação unânime. Está bem. Eu tenho o primeiro agravo, que é do meu gabinete, lista número 1. Aqui eu estou dizendo que não houve pré-questionamento da questão constitucional suscitada, eu estou negando provimento. Todos de acordo? Negar provimento, votação unânime. Pois não? Vossa Excelência não recebeu? Então eu retiro de pauta até que Vossa Excelência... Então chamaremos oportunamente. Eu estranho que Vossa Excelência não tenha recebido, tenho tido muito cuidado nesse sentido. Não para aprofundar.
realmente da presidência? Não, esse não é da presidência, é pessoal do gabinete. Mas não importa, eu chamaria oportunamente, dando a oportunidade que Vossa Excelência estude com a verticalidade sempre a proposta que faço. Lista 1 da presidência, são embargo, declaração oposto contra a decisão monocrática, eu estou convertendo o agravo regimental, eu não, estou assentando a inexistência de repercussão geral. Pois não. A mesma situação concreta. Eu também não recebeu? Deve ter havido algum problema ou do meu gabinete. Vossa Excelência não recebeu nenhum? Não. Tá bem, então eu retiro as listas da presidência. Eu só tenho de Vossa Excelência a lista número 8. Só a número 8? Da 8 em diante? Só 8. Só a 8? Só a 8. Então vamos aproveitar, voltar a 8, pelo menos. Está bem. Me perdoe, Vossa Excelência. Não, eu sou muito escrupuloso nesse aspecto, deve ter havido algum desencontro. Então, julgamos a lista 8 da presidência apenas e deixamos as demais para outra oportunidade. Aqui são embargos de declaração no agravo regimental, no agravo regimental, na suspensão de segurança. Aqui eu estou dizendo que a ausência dos pressupostos do artigo 535, 1 e 2 do Código de Processo Civil, dizendo que se busca apenas uma rediscussão da matéria, que não, e a isto não se presta os embargos, estou rejeitando os embargos. Todos de acordo? Rejeitaram por unanimidade. Lista 1 do eminente ministro Dias Toffoli. Presidente, estou negando provimento ao agravo. Todos de acordo? Negado por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência. Rejeitam também? Não há divergência? Unânime a decisão do plenário. Ministra Rosa Weber, lista 1 de Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas um agravo regimental em habeas corpus, que não conheci, enquanto se volta contra uma decisão monocrática de ministro dessa Corte, decisão monocrática de não conhecimento de embargos de declaração opostos contra um acórdão da segunda turma, em que negado o provimento a um agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Submeti à primeira turma e a primeira turma entendeu por bem que, em se tratando de decisão de ministro da Corte, deveria submeter a matéria ao plenário. Eu estou propondo o não provimento do agravo regimental. Pois não, presidente. Peço vênia, presidente, para divergir. Em primeiro lugar, nós temos a impetração dirigida contra ato de integrante do Supremo, ato, portanto, individual. Logo, não calhe aqui evocar o verbete número 606 da súmula, no que tem o seguinte teor: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, colegiado, ou do plenário, proferido em habeas corpus ou no respectivo recurso. A decisão, repito, é uma decisão individual atacada mediante o habeas corpus. E, de qualquer forma, essa ação nobre, no que é voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não sofre qualquer peia. Importante é saber se há um órgão capaz de examinar o pedido formulado e, evidentemente, há esse órgão que é o plenário, quanto à atuação individual de cada qual dos ministros. Por isso, provejo o agravo. Pois não. Mais alguém diverso na linha do ministro Marco Aurélio? Então, por maioria, conheceram e negaram provimento ao recurso, ao agravo, que é um agravo regimental, que consta da lista 1 da ministra Rosa Weber. Ministro Teori Zavascki, lista número 1 de Vossa Excelência. São agravos regimentais, eu estou negando provimento, senhor presidente. Negar provimento, não há divergência, por unanimidade. Lista 2 de Vossa Excelência. São embargos declaratórios, estou rejeitando. Todos rejeitam, rejeitaram por unanimidade. Senhor presidente,
Eu não sei se é esse caso. Vossa Excelência tem um eu voto pedi vista que vista, estaria previsto para amanhã, mas já Vossa Excelência já distribuiu o voto para todos, não é? Já distribuiu, acho que não. Todos têm o voto. Mas é rápido, não tem? É simples. Presidente, eu faria uma ponderação. Pois não, ministro. Se realmente está na pauta que designada para o dia de amanhã, para não desacreditarmos a própria pauta no que os senhores advogados foram advertidos dos processos que serão julgados amanhã, eu ponderaria a conveniência de nós deixarmos realmente para amanhã, já estamos também em cima da hora. Né? Consulta o relator, de acordo. Então, cancelo o pregão, encerro a sessão agradecendo a presença e a participação de todos.